Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Depois de 2 domingos fora, mas por uma razão muito especial, há 15 dias atrás eu estava com a Dora em Camocim. A igreja ali completou 35 anos e Dora foi a pessoa que há cerca de 40 anos atrás foi juntamente com Flor Delice para iniciar o trabalho batista naquela cidade. Então foi muito bom chegar ali e ver o desenvolvimento daquela igreja, uma igreja grande, vibrante. E na semana seguinte, semana passada, eu tive também esse mesmo privilégio de voltar a Itaporanga, também a cidade onde eu fui missionário. Estava recebendo ali a Convenção Batista Paraibana e também Deus abençoou muito o trabalho ali. Então foi muito bom rever irmãos queridos, conhecer pessoas que eu não conhecia, que foram alcançados através desse nosso trabalho ali há tantos anos atrás. Realmente, quando nós trabalhamos com dedicação, confiando no Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então foi um tempo muito especial, de muita alegria, de muita emoção para nós. Mas é bom estar de volta, é bom estar novamente com os irmãos, nesse mês tão especial, mês da família. Eu estava vendo ontem um sermão que o pastor Vitor pregou aqui no domingo passado à noite, e foi um excelente sermão que abordou a história de José, da sua família, e teve como foco a restauração daquela família. Família que foi restaurada por Deus através do perdão. E a história então termina lá no último capítulo de Gênesis. E eu decidi dar sequência à história. Só que entre Gênesis e Êxodo tem 430 anos, mas é um livro que vem depois do outro. E aí nós sabemos que o contexto dos primeiros capítulos de Êxodo é bem diferente daquilo que está acontecendo lá no final de Gênesis. No final de Gênesis, José está com a sua família, numa posição de autoridade, de muito prestígio, por tudo aquilo que ele fez quando coordenou o programa Fome Zero lá no Egito. E foi um programa muito bem sucedido, não é? E aí então ele morre, seus descendentes ficam ali, mas sobe um faraó que não conhecia a história, que não conhecia José, e você sabe então a situação muda radicalmente. E nesta manhã então nós vamos falar sobre uma história que aconteceu nesse novo contexto. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. Quando você está no departamento infantil, ou se você nasceu em um lar cristão, com certeza você ouviu essa história e vamos então relembrá-la lendo-a nas Escrituras. O tema de nossa reflexão nesta manhã, nesse Dia das Mães, é Quando Nasce uma Criança. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1, é o texto que você pode abrir a sua Bíblia ou, se preferir, acompanhar aqui na tela o texto sagrado. Êxodo 2, de 1 a 10. Lemos assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim, eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Muito bem. O texto que nós lemos agora começa com a seguinte frase: Por essa época. Que época é esta a que o autor está se referindo? Uma época de injustiça, uma época de opressão, de muito sofrimento. E a primeira verdade que eu quero que você tenha em mente é isso. Crianças nascem em tempos assim.
O primeiro capítulo, como eu disse, ele descreve esta mudança de cenário entre a situação entre José e a sua família no Egito, e agora, quando o faraó subiu ao poder, um faraó que não conhecia a história de José. São imigrantes em grande número, e imigrantes num país estrangeiro muitas vezes representam ameaça. Basta a gente ver a situação que a Europa se encontra hoje, quando muitos se sentem ameaçados por imigrantes do Oriente ou da África, no seu continente. E Faraó, então, não sabe o que fazer, ou melhor, ele apela, porque ele fica com medo que os imigrantes cresçam tanto que venham a sufocar e dominar o seu país. E este medo gera violência. E o autor sagrado descreve um pouco de qual era a situação. Êxodo capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos: os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Como se isso não bastasse, com o passar do tempo, apesar de toda a opressão, o povo hebreu continuava crescendo. E ele então dá uma ordem, que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, que assim que nascerem, que sejam mortos. E ele passa então essa ordem. Mas esta ordem não é cumprida. E a Bíblia destaca exatamente 2 mulheres parteiras que não cumpriram esta ordem de matar as crianças, porque elas temeram a Deus. E o fato é que esse plano, ele não consegue eliminar completamente todas as crianças, e quando as mulheres são perguntadas, elas dizem: não, as mulheres hebreias são muito fortes, e quando a gente chega para fazer o parto, o menino já nasceu. Não tem como a gente matar ali naquela hora. Aí então a coisa fica mais difícil. Ele passa uma nova ordem, um infanticídio em massa. Ele manda pegar todos os meninos pequenos, recém-nascidos, e jogar no rio Nilo, afogar as crianças ali, para eliminar qualquer chance de crescimento do povo a médio e longo prazos. Pois bem, nesta situação, nesse contexto, em que uma criança já nasce com uma sentença de morte sobre a sua cabeça, é que nasce esse menino chamado Moisés. Bebê que entra no mundo de crueldade, de sofrimento, de desespero. E eu fico pensando, não é assim hoje também? Pense nas crianças que nascem naquelas tendas calorentas nos campos de refugiados. Pense nas crianças que estão nascendo ali naquelas habitações, naqueles abrigos, muitas vezes frios, no sul do país, ou então numa casa cercada de água por todos os lados, porque as crianças estão nascendo ali também. Esta não é uma situação que aconteceu apenas lá no passado e acontece nos nossos dias. Ao longo da história, existe sempre alguma criança nascendo numa condição tremendamente adversa, seja pela tirania de alguém, seja por uma calamidade pública, seja por uma situação qualquer. Crianças que nascem e são abandonadas, crianças que nem chegam a nascer, porque do ventre materno elas são tiradas e abortadas. Pense nas crianças que nasceram e morreram com poucas semanas de vida, ou poucos dias de vida, aqui no sertão nordestino, alguns anos atrás, quando havia ainda grandes secas e nenhum programa de ajuda às mães naqueles tempos tão difíceis. Talvez aqui nesse auditório haja alguém que nasceu numa condição extremamente adversa, numa condição difícil, alguém que dissesse assim: essa criança não era nem para ter sobrevivido, mas você sobreviveu. Assim chegaram alguns filhos de hebreus ao mundo. Assim chegou Moisés ao mundo. E a Bíblia diz que esse menino é fruto de um amor de um casal de jovens. Um casal de jovens que mesmo naquele ambiente tão tumultuado e tão difícil, decide se casar, decide constituir a sua família. E optam por ter um filho. Ou então, mesmo que não tivessem planejado, o fato é que este casal tem uma criança. E aí nós temos então uma segunda verdade a ser destacada. Quando uma criança nasce, a sua vida é preservada, mesmo que haja um ambiente hostil, se ela nasce num lar onde existe amor. O contexto era diverso, mas mesmo assim, mesmo escravos, aquele casal decidiu se unir, mesmo naquele ambiente tão adverso, eles decidiram ter filhos e assim a vida pulsa mesmo num ambiente de opressão. Nasce um menino, então, num lugar onde havia enormes ameaças externas, mas, ao mesmo tempo, um ambiente onde havia amor, onde havia carinho,
onde havia aquele desejo da vida daquela criança. O que encontramos aqui também tem acontecido ao longo da história. Muitas vezes, num lugar tão adverso, num campo de refugiados, num local onde existem poucas perspectivas de vida, os jovens se casam, eles têm filhos e muitas vezes esses filhos sobrevivem, vencem e a família supera as adversidades porque existe um amor, existe uma garra, existe um desejo pela vida. A ordem de Faraó de não ter filhos ou de sacrificar os filhos não impediu aquele casal de tomar a decisão certa. Poderia ter acontecido o fato de que, tendo engravidado, eles pensassem: esta criança que está no ventre materno tem 50% de chance de vida. Se nascer menina, tudo bem, mas se nascer um menino, ele certamente será sacrificado. Vamos então abortar? Nós não vamos ter condição de criar essa criança. Há um risco muito grande, mas não. Eles decidiram manter a gravidez, correndo todos os riscos. Nisso nós vemos um ato de coragem, eles foram corajosos. E a coragem deles valeu a pena. Não sei qual foi o sentimento quando eles viram que era um menino. Talvez eles estivessem torcendo para ser uma menina, dadas as circunstâncias. Mas o fato é que, mesmo sendo um menino, ele foi muito bem acolhido. E repito, por que ele sobreviveu? Porque ele nasceu em um lar cercado de amor, apesar do ambiente de ódio e de perseguição ao redor. Eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que você certamente sobreviveu também. Se nasceu num ambiente adverso, porque houve amor perto de você. Seja o amor do pai, da mãe, ou o amor de um avô, de uma avó. Alguém se importou com você e você deve ser grato a Deus por isso. Esse amor gerou então naquela família coragem. Coragem para desafiar a ordem de Faraó. Coragem para não entregar o filho às autoridades. Mas houve algo mais do que coragem. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Quando nasce uma criança, a vida desta criança é preservada se há coragem aliada à fé. Fé no coração dos pais. O texto diz que quando eles viram aquele lindo bebê, eles o esconderam por 3 meses. Esse texto está focalizando especialmente a ação de Joquebede, que contou com o apoio do seu esposo Arão, não Arão. Arão é o irmão de Moisés. O nome dos seus pais era Arão. E Arão e Joquebede, então, eles, mesmo naquele ambiente tão difícil, tiveram não apenas um amor no seu coração, mas tiveram também coragem. Mas, além da coragem, houve um outro elemento essencial para a preservação daquela vida. E o autor aos Hebreus mostra exatamente o que foi. Hebreus capítulo 11, versículo 23, nós lemos assim: pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Então, o que Joquebede fez com seu esposo tem esse componente por trás. Eles preservaram a vida dos seus filhos, eles foram corajosos porque eles tiveram fé, fé em Deus. Muitas vezes nós olhamos o mundo ao nosso redor e o mundo se assemelha àquele tempo de Faraó. Um mundo muitas vezes hostil. Um mundo que milita contra a família. Um mundo que quer destruir os nossos filhos. Como é que nós vamos então enfrentar tudo isso? Alguns até desistem de ter filhos. Eu não vou colocar um filho nesse mundo, nesse contexto tão adverso. Mas aqueles pais tiveram fé. Eles lutaram com fé. E a nossa principal arma é a fé em Deus. Fé no agir de Deus, fé na intervenção de Deus. Esta fé que gera coragem. Muitas vezes a gente pensa que o oposto da fé é o ceticismo. E num certo sentido, sim. Mas além do ceticismo, muitas vezes a fé gera um medo paralisador. Não foi o caso deles. Mesmo temendo, eles disseram: nós vamos correr os riscos, mas nós vamos esconder o nosso filho. Nós cremos que Deus vai nos orientar. E nós vamos vencer essa batalha. Minha querida irmã, meu querido irmão, especialmente você que é mãe, onde está a sua fé em Deus? De que maneira a fé em Deus tem ajudado você a enfrentar os desafios da maternidade? Onde a sua fé em Deus tem conduzido a sua vida a você como mãe? Eu sei de mulheres que seguram uma gravidez de risco, porque têm fé que Deus vai ajudá-las nessa jornada. Eu sei que existem mães que desafiam sistemas, procurando proteger o seu filho, cuidando do seu filho com grande dedicação. Imagine a tensão que era na casa de José.
de Arão. Imagina a tensão que havia ali. Aquele menino de repente começa a chorar. Tinha um irmãozinho mais velho. O irmãozinho mais velho brinca com o mais novo, mexe com o mais novo. Arão, fica quieto, você está acordando seu irmão. Shhh, Miriam, olha, está ouvindo alguém por aí, pode ser um soldado. Era um ambiente de dificuldade, sim, de tensão. Mas era também um ambiente de fé em Deus, de confiança de que Deus iria ajudá-los. Mas além desta fé, desta confiança, houve algo mais. Quando nasce uma criança, sua vida é preservada por meio de dedicação e sabedoria dos pais, especialmente da mãe. O autor sagrado não usa essa palavra dedicação ou a palavra sabedoria, mas nós podemos perceber claramente estas atitudes na vida de Joquebede. Joquebede é uma mulher inteligente, uma mulher que observa a realidade ao seu redor. Ela vê as situações e ela começa então a pensar: como é que eu posso preservar a vida do nosso filho? Nosso filho está crescendo, vai ser impossível mantê-lo aqui dentro de casa escondido durante toda a vida. E ela certamente orou muito, e não apenas orou, mas observou as possibilidades ao seu redor. E ela então começa a pensar em como poderia, de fato, salvar a vida do seu filho da morte. Deixa eu dizer uma coisa importante: por mais que você consiga proteger o seu filho dentro de casa, vai chegar um momento em que não será possível colocá-lo dentro dessa bolha. Você precisa trabalhar e você precisa se empenhar para protegê-lo no contato com o mundo externo. E o que ela fez? Eu fico impressionado quando o autor sagrado desce aqui nesse ponto a detalhes. Ele começa a descrever minuciosamente as atitudes de Joquebede, que revelam sabedoria, que revelam uma inteligência espiritual, por assim dizer. Vamos reler o texto aí. Quando não conseguiu mais escondê-lo, Joquebede pegou um cesto cheio de feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e peixe. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juntos às margens do rio Nilo. Como já dissemos, ela escondeu o menino em casa até o ponto que dava. Mas agora não dava mais. Era preciso haver uma estratégia diferente. E as mães sábias sabem disso. Às vezes uma coisa que você faz em algum tempo da vida do seu filho dá certo até ali. Dali por diante, você tem que mudar a estratégia. Você tem que pensar uma outra maneira de proteger e de cuidar do seu filho. E o que ela fez? Ela tinha um cesto de junco em casa. Ela pegou aquele cesto de juncos e começou a trabalhar nele. O junco é uma planta que nasce na umidade do rio Nilo. Ela não foi a um lugar distante buscar alguma coisa para fazer uma espécie de pequena arca para o seu filho. Ela usou o que ela tinha em mãos. Ela pegou o betume, ela passou ali o betume com todo o cuidado, preparou aquele cestinho, ela passou o piche, ela fez algo, ela agiu. Ela não apenas orou, e fez o quê? Fez usando aqueles recursos que ela tinha em mãos. Quais são os recursos que você, minha irmã, você, mãe, tem em mãos? Para poder, de alguma forma, proteger os seus filhos, para colocá-los num lugar de perigo, mas, ao mesmo tempo, num ambiente em que, na medida do possível, você provê um ambiente de segurança para eles. O junco era o que ela tinha em mãos. Não era um material nobre, não era ouro, não era prata, mas era o que ela tinha. E Deus vai dar a você o que você precisa. Talvez você já tenha isso em mãos, seus dons, seus talentos, suas habilidades, que você vai usar para proteger o seu filho, para orientá-lo. Ela orou e agiu. Ela orou e trabalhou. Ela orou e dedicou. Ela orou e elaborou um plano. Ela não pegou aquele menino e disse: eu não sei o que fazer com esse menino, então seja o que Deus quiser. Vou colocá-lo aqui nesse barquinho, vou soltá-lo no rio Nilo e orar para que a correnteza o leve para um lugar seguro. Não foi isso. Ela não soltou aquele menino a esmo. Lembra? Ela observava o mundo ao seu redor. Ela sabia que havia no rio Nilo, apesar de um rio muito caudaloso, alguns lugares, perto da margem, onde ela poderia colocar aquele cestinho. E ali aquele menino ficaria mesmo dentro do rio, num ambiente de proteção. E foi isso que ela fez. Ela escolheu bem o lugar, ela chamou a sua filha para ajudá-la, e ela coloca então ali, com aquele cestinho bem preparado, coloca ali o seu pequeno Moisés, coloca ali o seu filho. E ali fica aquela criança. Mas aquele lugar não foi escolhido por um acaso. Aquele lugar às margens do rio, onde a correnteza não poderia levar o seu filho embora, era um lugar onde ela sabia que bem perto por ali, a princesa iria tomar banho. E ela ficou pensando: quem é que pode se sensibilizar com a vida do meu filho? Certamente não vai ser um homem, certamente não vai ser um soldado,
Certamente não vai ser alguém que não tem uma afeição feminina. Então ela pensou, a filha da princesa certamente tem uma chance dela se sensibilizar. Ela é mulher, como eu, mais sensível. Mas além disso, ela precisava de alguém que pudesse ter poder de preservar a vida do seu filho. E a princesa também reunia essa característica. Ela teria poder para dizer, esse menino aqui não, esse aqui é meu, esse aqui não morre. E assim ela elaborou esse plano. Será que ela sabia de tudo o que ia acontecer, todo o desfecho, em todos os detalhes? Certamente não. Mas certamente o Espírito Santo de Deus a orientou, e ela pensou, e ela refletiu, e ela colocou a sua mente para funcionar, e disse, eu posso ir até aqui. Por alguma razão, ela não decidiu ficar lá tomando conta do menino diretamente. Ela delegou a responsabilidade para a sua filha, Miriam. E Miriam, já adolescente ou jovem, ficou ali observando, tomando conta, e certamente com alguma orientação a seguir, para que, quando a princesa tomasse contato com aquela criança, ela sabia o que ela deveria fazer. Ela deveria estar atenta às oportunidades. Nós não sabemos o grau de planejamento nesse ponto e de consciência que Joquebede tinha em relação ao que podia acontecer. Mas o fato é que, até onde ela podia planejar e fazer, ela fez, e fez bem feito. E ela continuou confiando no Senhor. Nós não podemos evitar que o nosso filho seja completamente imune dos perigos do mundo. Nós temos que prepará-lo para enfrentar o mundo adverso, o mundo ameaçador. Nós não podemos isolar os filhos por todo o tempo, mas precisamos ter uma estratégia, você como mãe especialmente, para blindar o seu filho, para protegê-lo da melhor maneira possível, até onde for possível. No caso aqui, além de tudo isso que ela fez, Joquebede chama sua filha e a coloca no circuito. Quem é a sua Miriam? Quais são as estruturas, quais são as pessoas que você coloca na vida do seu filho que ajudam a protegê-lo, a cuidar dele? Uma estrutura pode ser a igreja, pode ser uma escola, dependendo da escola que você escolhe para o seu filho estudar. Pode ser os amigos que vão poder ajudar, cuidar dele. Pode ser um familiar. Então, mesmo que você seja muito cuidadosa, muitas vezes você não vai ter condição de sozinha cuidar do seu filho. E você precisa, então, ter essas estruturas de apoio para ajudá-lo, para acompanhá-lo, para estar ao seu lado no momento decisivo. Mas há um outro fator importante. Quando nasce uma criança, sua vida é preservada segundo os propósitos de Deus. Por que o plano de Joquebede deu certo? Foi mais do que a engenhosidade humana. Foi mais do que a sua capacidade de observar e perceber as possibilidades. Repito, será que ela tinha certeza absoluta do que aconteceria? Será que ela imaginava que a princesa, quando encontrasse aquela criança chorando, iria se compadecer de tal forma que se proporia, inclusive, a pagar alguém para cuidar daquela criança, porque ela não poderia cuidar? O que ela recebeu, o que aconteceu, meus queridos irmãos e irmãs, foi muito mais do que ela imaginava. Por quê? Porque havia ali um propósito de Deus. Havia ali a mão de Deus, e ela acreditava que Deus ia fazer alguma coisa, mesmo que ela não soubesse com detalhes como isso aconteceria. O agente principal aqui dessa história, na verdade, é o próprio Deus. Nós podemos fazer planos, e devemos fazer. Nós devemos usar a nossa inteligência para proclamar determinados caminhos, mas nós temos que entender as nossas limitações, e entender que existem certas situações, é que Deus que vai agir, Deus é que vai abrir o caminho, Deus é que vai dar a solução. Nós não temos o controle de todas as coisas. Então houve aí uma junção entre aquilo que ela podia fazer, até onde ela podia caminhar, e aquilo que dependeria de uma ação de Deus especial. Uma ação no coração da princesa, porque a princesa poderia ter dito, puxa vida, olha aqui, uma criança, mas realmente é uma pena, né? Leva essa criança para lá, deixa essa criança morrer. Ou então chamar um soldado e mandar matar a criança, vou efetivar a ordem do meu pai. Mas não foi assim que aconteceu. Porque Deus estava agindo em tudo aquilo, porque Deus tinha um projeto para aquela criança. E eu creio, meus queridos irmãos, que Deus tem um projeto para cada pessoa. Ninguém vem a esse mundo por um acaso. Pode ser que não seja um projeto tão grandioso quanto o que aconteceu na vida de Moisés. O que aconteceu na vida dele foi realmente algo especial, algo sobrenatural. Aliás,
Cada vez que Deus vai escrever uma nova página na história da revelação, algo novo, ele começa com o nascimento de uma criança. Foi assim com Moisés, nesse processo de libertação do povo do Egito. Foi assim nos dias de Elias, quando ele começou uma nova fase dos profetas. Foi assim nos dias de Jesus, quando Maria fica grávida do menino Jesus. Cada vez que Deus vai se revelar de uma forma nova nas Escrituras, uma criança nasce e os propósitos de Deus começam a se cumprir. Será que ela sabia, Joquebede sabia, o que iria acontecer com seu filho? Será que Joquebede tinha noção que depois de passar 40 anos no palácio, o seu filho teria que passar mais 40 anos no deserto, e aos 80 anos ele teria que receber um chamado do Senhor? Não. Eu imagino que ela não sabia de nada disso, mas ela fez a sua parte, e Deus fez a parte dele. Porque nós não sabemos. Você tem uma criança nos seus braços, você tem um filho pequeno. O que vai ser essa criança? Como Deus vai usar a vida dele? Quais os propósitos de Deus para a vida dessa criança? Nós não sabemos, você não sabe. Mas mesmo não sabendo, você é responsável por cuidar, por preservar a vida desta criança. E saiba que Deus vai fazer a parte dele, na medida que você faz também a sua parte. Em sexto lugar, quando nasce uma criança, cabe à mãe, cabe aos pais, mas de forma especial eu diria às mães, a responsabilidade de aproveitar ao máximo cada oportunidade para lhe transmitir um legado de fé. Essa história de Moisés, obviamente, eu aprendi, eu ouvi desde muita criança. E eu me lembro que minha mãe contava essa história e ela dizia uma coisa que não está na Bíblia, mas imagino que aconteceu, não é? Quando Joquebede está voltando para casa agora com aquele bebezinho nos braços, e aí o soldado passa perto dela, e aí quem é esse menino? Esse menino aqui é o filho da princesa. E aí então aquele menino vai como com um cordão de isolamento, né? Vai assim extremamente protegido. Aí chega de noite, bate um soldado na porta. Que choro é esse aí? Não, é o filho da princesa. E assim Moisés foi preservado. Havia um ambiente de total proteção. Mas o mais importante não era aquela proteção especial. Não era aquela proteção policial que aquela criança passou a ter agora. Era a proteção espiritual que aquela criança ia receber. Por quê? Porque Joquebede passou para ela, para aquele menino, um legado de fé. Deus sabia, naqueles tempos e nos dias atuais, que os primeiros anos na vida de uma criança, na vida de um ser humano, são aqueles mais importantes para a formação dos princípios morais e espirituais e emocionais. E aquele tempo precioso de formação, esta criança passou nas mãos de Joquebede. Embora ela tenha sido contratada para amamentar essa criança e depois ser levada ao palácio, o próprio texto nos indica que por alguma razão Moisés ficou um pouco mais de tempo. Não apenas durante o tempo da amamentação. Por isso nós lemos assim, quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu o tirei das águas. Então, vários comentaristas dizem que certamente ele ficou um tempo maior. E eu tenho certeza absoluta de que Joquebede aproveitou cada minuto, cada segundo, para impactar a vida do seu filho. Ela sabia que não tinha muito tempo. Ela sabia que não teria toda a infância ou mesmo a adolescência para inculcar no seu filho os princípios da palavra de Deus. Ela não teria toda a vida para revelar para ele a sua origem, para falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então ela foi intencionalmente mentora daquela criança. E ela foi muito bem sucedida neste seu trabalho. Até que houve um dia muito difícil. Tanto para Joquebede quanto para Moisés. Aquele dia em que ela recebeu uma ordem do palácio para que o menino fosse levado para morar juntamente com a sua mãe adotiva. Nós não sabemos se Joquebede, ao longo do tempo, depois que Moisés foi para o palácio, se ela tinha permissão para visitá-lo. Quais eram as condições dessa visita? Se ela era apenas uma ama de leite, que não teve mais contato com ele, não sabemos. Mas o fato é que houve um dia em que a mamãe Joquebede se despediu do seu garoto. Pela última vez, ele passou a mão na cabeça dele, olhou se as orelhas estavam sujas, penteou o cabelo direitinho, colocou aquela túnica que talvez ele tivesse herdado do seu irmão Arão, colocou, quem sabe, na sacola dele alguns dos seus brinquedos prediletos, e certamente com o coração partido e talvez chorando. Foi com ele até a porta do palácio. Deu tchau para ele, Moisés deu tchau para a mãe, e ali eles não mais podiam conviver no dia a dia.
Mas apesar desse momento difícil, desta nova realidade, ela teve a alegria de saber que foi uma mãe que soube transmitir para o seu filho o legado de fé. O impacto do ensino de Joquebede na vida do seu filho foi tão grande que mesmo vivendo naquele ambiente tão hostil, num ambiente idólatra, num ambiente onde não se conhecia o Deus de Israel, ele percebeu que ele tinha uma linhagem diferente. Ele preservou a sua identidade. No tempo devido, ele se revoltou contra aquela situação e se posicionou a favor do seu povo. Mas mais do que isso, aos 80 anos, quando Deus aparece lá na sarça ardente, ele é capaz de identificar que aquele Deus que se manifestava ali de forma sobrenatural era o Deus sobre quem a sua mãe tinha ensinado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E mesmo relutantemente, ele aceita o desafio de Deus para libertar o seu povo do jugo egípcio. Esta narrativa do Êxodo sobre o nascimento e a infância de Moisés tem um detalhe muito interessante. Todos os personagens desse primeiro momento da infância são mulheres. Os personagens centrais. Joquebede, Miriam, a princesa, as escravas. Mas de todas elas tem uma que se destaca mais, que é Joquebede. Quando nós lemos sobre essa história lá no livro de Hebreus, aparece o pai ali como um apoiador. Mas me parece que esse registro, desta maneira, indica exatamente esse papel tão especial que a mãe tem na formação moral e espiritual do seu filho. Você, mãe, ninguém pode substituí-la plenamente nesta tarefa. Você não pode terceirizar isso para a escola, para a igreja, por quem quer que seja. Por isso, a minha oração é que Deus lhe conceda coragem, que Deus lhe conceda sabedoria, que Deus lhe conceda estratégia, que Deus lhe conceda muita fé, que você saiba usar os recursos que já estão perto de você para você proteger o seu filho, que você saiba ler as mudanças de cenário e mudar as suas estratégias quando for necessário, que num mundo hostil, quando nasce uma criança, que você saiba que ela não nasceu por um acaso, seu filho veio a esse mundo com propósitos especiais, coisas maravilhosas podem estar começando a partir da existência do seu filho, e Deus chama você para fazer parte desta história. Que Deus abençoe a todas as mães. Amém. Vamos orar? Quero convidar a todas as mães agora que se coloquem de pé. E eu quero orar por vocês de forma especial neste momento. Entendendo que Deus tem um chamado especial para você como mãe. Um chamado insubstituível. E nós vamos orar agora pedindo que assim como Deus usou a vida de Joquebede, de uma forma tão especial, que você como mãe no século 21 também tenha alegria de ver a ação de Deus na sua vida e na sua família, como Joquebede teve. Vamos orar. Pai do céu, coloca em tuas mãos as mães que estão aqui nesta manhã. Coloca em tuas mãos as mães daquelas que neste momento nos acompanham pela internet também, Senhor. Aquelas que estão aqui no rádio ouvindo também, nesse momento se colocando diante de Ti. E peço, Pai, que elas possam, olhando para este exemplo de Joquebede, uma mulher de coragem, uma mulher dedicada, uma mulher de fé, uma mulher, Senhor, sábia. Te peço, Senhor, que Tu possas dar às nossas irmãs todas essas características, todas essas qualidades. E dar a elas, Senhor, a bênção de ver os seus filhos cumprindo os Teus propósitos, como aconteceu na vida de Moisés, Pai. Mesmo que seus filhos não tenham uma missão tão grandiosa quanto a de Moisés, mas que cada um dentro da sua realidade possa cumprir o Teu projeto e que possam fazer isso com base na fé que receberam em sua casa, pela influência de suas mães. Ajude, Senhor, as mães que estão aqui. Sabemos que os tempos são outros, os desafios são novos, mas os Teus princípios não mudam, Senhor. E por isso pedimos que essa influência que elas possam ter, que possam exercê-la com sabedoria e no poder do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço para a vida de cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todas vocês.